Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Pod Bicha, o podcast da Bicha da Justiça. Eu sou Bruna Andrade e hoje eu vou bater um papo muito bacana com uma pessoa que é extremamente incrível e que trouxe uma ressignificação para a amamentação do seu filho, que eu acho que é extremamente relevante a gente pautar a questão e contar um pouquinho da história dela e da família dela, tá? A minha convidada, ela tem 29 anos, é natural de Aracaju, é digital influencer com foco em moda, beleza, lifestyle e maternidade. Trabalha com as redes sociais desde 2019, falando sobre a transição de gênero, o dia a dia enquanto mulher e mãe trans. É atriz, já fez participações na Globo, inclusive na novela Dona do Pedaço. A Érica, hoje, em suas redes sociais, mostra o seu dia a dia como mãe do pequeno Noah. Os desafios, as dádivas e como foi principalmente a fase da amamentação. Seja bem-vinda, Érica Fernandes. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, de mostrar mais sobre mim, das pessoas me conhecerem melhor, né, além ali da minha rede social, e me dar voz, né, que da minha voz também é a voz de todas as outras travestis e mulheres trans que eu posso estar representando aqui. Que legal. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o convite. A gente é que fica super honrado de você estar aqui no nosso podcast para esse bate-papo, que eu acho que vai ser bem. Vai explodir um pouquinho a cabeça das pessoas, vai tirar um pouquinho as pessoas da zona de conforto e vai letrá-las para elas aprenderem um pouquinho, né, sobre as Sim, possibilidades em relação à sim, maternidade e o corpo das pessoas trans, né? Porque existe muito estigma em volta do corpo trans, são estigmas limitadores, né? Mas a gente sim, vai chegar lá. Antes eu queria começar um pouquinho falando da sua infância, da sua adolescência. Você é a natural de Aracaju, né? sim, Ficou até lá quanto tempo? eu fiquei em Aracaju até os meus 21 anos, Bastante tempo. aí foi quando eu falei assim, não, preciso expandir. A minha cidade é muito pequena, as oportunidades são mínimas. E para a área que eu queria, né, tipo assim, eu sempre quis ser famosa. Hoje eu não sou famosa, eu me acho, tipo, conhecida, né? As pessoas me conhecem. Mas eu não Aham. tenho, não tô ali no pódio da fama. Um dia eu vou estar lá. Tá trabalhando para Então, eu tô isso, né? trabalhando para isso. E eu sempre quis isso, sabe? Tipo, tá aparecendo na televisão, sempre sonhei em ser atriz. E Uhum, daí eu fiz teatro na minha cidade. E uhum, depois do teatro na minha cidade, eu falei, não dá para ficar só aqui no teatro, né? Eu quero ir para uhum, televisão. E uhum. como que eu faço? Mandei currículos também lá da minha cidade para cá, para São Paulo, e nada aconteceu. E daí eu falei, não, vou direto para a fonte, vou para São Paulo, e quem sabe lá com essas oportunidades. E daí eu vim para São Paulo com 21 anos, e estou até hoje aqui. Eu faço 30 próximo mês, então tem 9 anos que eu estou em São 9 Paulo. anos, 9 9 anos. anos. Você vem de uma família com irmãos? Sim, tenho uma irmã de 15, fez 15 anteontem, e um irmão de 23. 23, Eu então sou a você é mais a mais velha. velha, Uhum. mais velha. Tá. E você foi uma. Hoje você se considera uma. Se identifica como uma mulher trans ou uma travesti? Sim. Como que é a sua identificação? Eu me identifico. As duas dão As no mesmo, duas. né? Tipo, As a duas. travesti, a gente, antigamente, era muito mais para marginalizar, Sim, né, as mulheres trans. O termo sim. travesti era bem pejorativo. E hoje a gente usa, né, o termo travesti para dar esse empoderamento, sabe? Tipo, eu Uhum, sou travesti mesmo, uhum, tô empoderada, mas eu me rotulo como uma mulher trans. Então, uhum, uhum. mas de qualquer uma das duas formas, eu sou as duas. Sim. Enquanto criança, onde era lida socialmente, né, como um menino, você era uma criança viada, entre Sim. aspas. O que que você fazia que tinha esse estereótipo de Sim. criança Eu viada? sempre soube, né, que tinha alguma coisa diferente. Uhum, Senti alguma coisa ali. Eu tive meu primeiro romancezinho, acho que eu não lembro mais ou menos assim. Foi antes da minha escola, antes de começar a estudar, que foi com uma menina.
Uhum. Aí eu era apaixonadinha por essa menina e tal, a gente era tudo criança. Depois eu comecei a entrar na escola. Na Uhum. escola, eu já tive outra paixonitezinho por um menino. Uhum. Uhum. E, tipo, eu senti uma admiração por ele e não identificava. E daí a gente começou a falar que era namorado, só que a gente já sabia que era proibido, né? Porque na escola que eu estudava sempre era assim, menino brinca com menino, menina brinca com menina. Porém, nessa época eu tinha o quê? Uns 7 anos. E eu já queria brincar com as meninas. Uhum. Então, Uhum. tipo, já percebia que tinha algo diferente ali, que eu não gostava de brincar das coisas com os meninos. Eu Uhum. gostava de brincar das brincadeiras das meninas. Uhum. Então, toda vez, a minha família sempre foi cristã, sempre tive uma família evangélica por parte de mãe. Então, a gente, toda noite, antes de dormir, ajoelhava no pé da cama e Uhum. orava, né? Uhum. Fazia as orações ali. E eu lembro que, com essa idade, com 7 anos, eu me ajoelhava no pé da cama e sempre eu falava, né? Nas minhas orações eu pedia, Papai do céu, amanhã eu quero amanhecer de cabelo grande, de pepeca, igual as minhas amiguinhas, para poder brincar com elas. Sim. Então, todas as minhas orações eram essas à noite. Que legal, que diferente. Sim, Né? Essa conscientização, acho que desde criancinha, que tinha alguma coisa diferente. Não sim. necessariamente você conseguia entender que, na verdade, se tratava de ser uma mulher. Sim, porque tipo, antigamente a gente não tinha tanta informação, né? Principalmente eu, no interior, no Nordeste lá. Então não tinha tanta informação de saber o que era uma pessoa trans, eu nunca tinha ouvido falar. Eu acho que quando eu vim ouvir falar em mulher trans, eu tinha 18 anos, eu ia fazer 18 anos. Foi a primeira Uhum. vez que eu tive contato com um, assim. Uhum. Uhum. Então, até então, eu não sabia, não me identificava, mas eu sabia que tinha alguma coisa diferente em mim, Uhum. mas não sabia explicar o que era. Uhum. E aí, depois desse primeiro namoradinho, né? Lá nos 7 anos, você até então se identificava como uma pessoa que se relacionava com outros homens, né? Uma pessoa, um menino gay ali, naquele Então, contexto, ou não? então, eu gostava dos dois. Você gostava dos dois. Então, Eu sempre, tipo, tive atração pelos dois, aham. admiração pelos dois sexos, né? Tipo, pelo masculino, feminino. E daí eu fui crescendo na minha adolescência. Também, tipo, tive várias namoradinhas. Uhum. Inclusive, acho que com 14 anos, 13, 14 anos, eu namorava a filha da diretora. A diretora Uhum. sabia, todo mundo na escola sabia. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu gostava de um menino também na escola. Eu gostava dela e gostava do menino também na minha sala. Então, eu sempre fiquei nesse meio termo, sabe, Mas ali. isso era público. Você namorava meninas e namorava Não, os meninos, ou meninos não? era só na minha Só na cabeça. sua cabeça, Só tá? aquela admiração ali na cabeça, porque ninguém podia saber, porque sempre já tinha aquele preconceito, né? A Aham. minha família também sempre foi muito preconceituosa, por ser uma família também evangélica, cristã ali. Aham. Então, eu sempre, tipo, admirava, queria estar perto dele também, mas eu também queria estar perto da menina. Uhum. E chegou num momento, assim, que eu comecei a identificar essa mesma coisa, né? Tipo, eu gosto dos dois, mas também o meu lugar, o meu corpo, ainda não tava, sabe, tipo, sendo legal. Foi quando eu parei de ficar com as meninas e comecei a Uhum. ficar só com os meninos. Porque Uhum. quando eu ficava com as meninas, eu me sentia na obrigação de homem, como um homem, de estar Sim. ficando com ela, de estar naquela posição masculina, né? Uhum. E eu não queria, eu não me identificava naquela posição. Eu Sim. me achava igual ela. Sim. Eu tava com ela, gostava dela, mas eu me achava igual ela. Não Uhum. tipo, que eu tinha que estar ali, fazer, naquele lugar, né, onde me colocaram. Então, depois da minha adolescência, foi quando eu, tipo, parei de ficar com as meninas por conta disso, né? E daí comecei a ficar só com o menino. Uhum. E como é E, que foi, assim, esse processo para a família, assim, a sua relação com a família? Você morava com seu pai, sua mãe, ou só com sua mãe? Então, meu pai é falecido, eu tinha 4 anos quando ele Uhum. faleceu. Aí eu só Uhum. tive minha mãe desde então. Mas minha mãe é mãe, pai, ela é bem cabra macho, bem nordestina, Bem sabe? Assim, nordestina. arretada e, tipo, muito machista também. Minha família é muito machista, né? Uhum. E então, ela sempre, tipo, sempre tive um trejeitos ali e tal, sempre dei, tipo, acho que era sempre foi visível. Não tinha Uhum. como não ser. Ela já Então, sabia, só não queria ver, né? já sabia tanto que ela me tratava diferente. Ela sempre me tratou diferente. Até que um dia
Eu lembro que eu estava em casa e daí ela começou a ver, tipo, na época a gente usava SMS, não existia o WhatsApp, né? Era SMS e Essa o geração nova nunca vai saber o que e é o SMS. como que era o nome daquele outro? Message não, é o MSN, tá vendo? MSN. A gente pediu ajuda aos universitários. Foi. MSN. Aí tinha isso na época, né? Então a gente se comunicava por ali, mas era mais por SMS. E Uhum, um dia ela pegou, né? Tipo, umas conversas com os meninos lá e tal. Mas era sempre, eu ficava sempre de conversa. Eu ainda não tinha ficado de beijar, de saber como que era, porque eu tinha esse bloqueio dentro de mim, sabe? Eu tinha uhum, esse medo, que na minha cabeça era algo errado. Então eu não uhum. poderia cometer esse erro. Principalmente porque foi criada num lar cristão. Sim, e eu era coroinha, já fui coroinha da igreja. Eu servia, tipo, todo final de semana na igreja. Eu dava aula de catequese, então eu Aham. estudava a Bíblia, dava aula para as crianças, né, o que estava ali na Bíblia e tudo. Então eu tinha esse receio, né, esse medo mais com Deus do que com as pessoas aqui. Uhum. E, ai, eu me perdi já. Onde a gente Aí estava? você tava no MSN Ah, conversando sim, com. então. Aí eu tava lá na MSN conversando com os meninos. E daí uma vez minha mãe pegou. E daí ela falou bem assim pra mim: Ah, você quer ser mulher, né? Então agora você vai fazer as coisas que mulheres fazem dentro de casa. Tá vendo? Já o Uhum. lado machista dela e, tipo, que Sim. só as mulheres E fazem também as como se coisas. fosse uma punição, né? É, sabe? Tipo, como se só as mulheres tinham que ter a obrigação de fazer as coisas dentro de casa. E daí foi quando ela começou a me colocar pra fazer tudo dentro de casa, arrumar a casa, lavar a louça, fazer comida e nananana. Isso foi ótimo pra mim também, pra minha evolução como pessoa, quando eu saí de casa também, me ajudou bastante também esse aprendizado. Uhum. Mas foi daí que ela começou. Daí ela começou a perceber, né, que tinha que realmente, acho que ela teve a certeza. Perceber não, Isso perceber era ela já quantos anos mais ou percebia. menos? Acho que uns 14, 15, Mas aí ela 15 anos. percebia que era mulher ou a percebia a questão Não, acho que da acho que a homossexualidade, ali da homossexualidade, sim, bissexualidade? sim. Eu acho que Entendi. mais a homossexualidade. Aí, com 17 anos, eu me apaixonei por um menino, e daí foi quando eu decidi que minha mãe sempre me ameaçava de sair de casa, me expulsar de casa. Ela sempre falava: Ah, se você virar viado, você sai de casa. Se você virar Uhum, viado, eu te entrego pro conselho tutelar, porque eu era menor, né? Então, uhum. ela sempre falava isso. E daí eu fiquei me segurando até meus 17 anos. Quando foi com 17 anos, eu conheci um menino que eu me apaixonei. E daí foi meu primeiro namorado. E a gente ficava nas escondidas, até Sim. que chegou um momento que eu falei, mano, eu quero viver isso. Eu tô, Uhum. tipo, nossa, eu nunca tinha me apaixonado por alguém daquele jeito, eu nunca tinha sentido algo daquele jeito. Foi quando eu, tipo, cheguei pra minha mãe, me organizei com ele e tudo. Aí eu planejei sair de casa. A gente se Antes planejou. mesmo de contar pra ela, você Antes de já sabia que contar, a consequência eu era falei, essa, eu né? falei, ela vai me expulsar de casa. E antes dela me expulsar de casa, eu preciso ter um lugar pra ficar, pra, né, para ter essa segurança. E daí, quando eu organizei tudo, que a gente se organizou tudo, aí eu cheguei pra ela, né? Não cheguei pra ela e falei. Eu botei a foto do menino no protetor de tela do meu celular. Deixei assim, a gente tava na fila do INSS. A gente tava Uhum. resolvendo uns negócios lá, e daí eu deixei meu celular em cima do banco e falei que ia no banheiro. E deixei o celular lá. Aí, quando eu voltei, ela tava com o meu celular na mão, né? E daí eu já gelei, já deu aquele frio na barriga. Mas eu já tinha planejado aquele Sim, momento. sim. Daí eu sentei e fiquei esperando ela ver o que ela ia falar, né? Aí ela pegou o Aham, celular e falou: Quem é esse menino aqui? Aí eu primeiro peguei o celular da mão dela, que eu imaginei aham. que ela poderia. Quebrar o Pois celular, é, né? fazer meu celular criar asas ali. Eu falei: Me dá aqui primeiro. Aí eu falei: Então, esse é meu namorado. Mas não se Uhum, preocupe, que hoje mesmo eu tô saindo de casa. Ela ficou. Tipo, ela não teve reação nenhuma. uhum. Nenhuma. Ela só ficou olhando assim, tipo, congelada, olhando pra minha cara e não teve reação nenhuma. E foi isso. Cheguei em casa, fiz minhas coisas e saí. Saí de casa. E Com aí foi pra 17 onde? anos. A gente alugou uma casa. Eu Uhum, recebia pensão por causa do meu pai, de falecimento do meu pai. Então, isso me aham. ajudou também. E daí, a gente alugou uma casa e foi morar junto. E aí Eu nunca mais voltou pra casa nunca da mais eu mãe. voltei pra casa até hoje.
Olha, que interessante. Pois é, isso foi muito bom pra minha evolução como pessoa, sabe? Porque, tipo, a partir daí, eu comecei aprendi a me virar sozinha, Sim. sabe? A correr atrás de trabalho. Eu chegava no, pedia emprego para as pessoas, mandava currículo, botava lá que eu tinha 18 anos, mas eu não tinha, eu tinha 17 ainda. Aham. Eu lembro que o meu primeiro emprego foi o PAP. O PAP é o porta a porta, da Oi. Não sei se pode Ah, falar. pode. Sabe, a Oi nos Então, patrocina, né? então, né? Alô, Oi, Oi. estamos aqui à disposição. Oi. Oi, estamos aqui à disposição. Então, eu fiz o PAP, né? O porta a porta da Oi, que era vendendo plano telefônico para as pessoas em porta a porta, no sol quente ali, batia na porta, oferecia internet, E no plano Aracaju, hein? lá em Aracaju. Que era quente, É, né? é quente. E daí comecei assim, e daí com 17 anos. E eles falavam, então, precisa da sua carteira de trabalho, né, pra gente te colocar, te registrar e tal, né? Tinha o período lá de 3 meses ainda de Sim, ficar. E sim, eu, não, tá saindo, que eu remeti, ainda não foi, mas é porque eu tinha 17 anos. Eles sim. Aí, quando chegou perto dos 3 meses, ele falou: então, eu preciso te registrar, né? A gente precisa ficar legal, porque pode chegar a qualquer momento lá, ele falou lá o nome de uma pessoa que vai lá verificar se estava tudo ok, o cenário estava tudo bonitinho. E daí foi quando eu falei pra ele, né? Tipo, pro meu chefe, eu falei assim: então, preciso te contar uma coisa. Eu só faço 18 daqui a 2 meses. E eu preciso muito desse emprego, porque eu tô morando só, sair de casa, não tenho como voltar pra casa, eu preciso Uhum. muito disso. Só que ele falou, infelizmente, eu não posso te Não, ajudar. é. Você vai ter Dá que te seus pulos. demitir. Ter que te demitir, não vai rolar. E eu implorei, pelo amor de Deus, deixa eu ficar aqui. Daí ele não deixou. Aí, como faltava 2 meses ainda, a gente conseguiu se virar. Aí a gente chegou um momento que a gente não conseguiu pagar o aluguel. Daí a gente voltou, os pais desse menino eram super de boas, super aceitava a gente. Daí a gente foi morar na casa dos pais dele, mas não fui pra casa da minha mãe. Cumpriu Comecei a a morar, promessa. E daí foi com esse menino que eu comecei a perceber que eu era uma pessoa trans, que foi quando eu conheci. A gente morava numa rua, que a rua era só viado. Geralmente Era, acontece era isso, só né? viado É sapatão na rua. impressionante como existe uma expressão, gambá cheira gambá, né? Ou seja, a gente se aproxima, né? O É, universo conspira para que a gente se aproxime. então, era só viado e sapatão na rua. E daí tinha uma travesti que frequentava lá uma casa de uns amigos nossos. E Uhum. daí foi ela. Eu peguei amizade com ela. Foi a primeira trans que eu conheci pessoalmente. Fiquei conversando com ela. E daí a gente conversando uma vez e tal. Ela olhou pra a gente conversando, no meio da conversa, ela falou assim: Você é trans? Aí eu falei: Não. Não, eu só gosto das coisas de mulher, mas não, eu gosto de ser menino, eu sou menino, que não sei o quê, sou homem. E ela, não, você é trans. Eu falei, não, não sou. Ela falou, vamos ali comigo. E assim, vamos ali comigo. Eu, aonde? Vamos lá, que eu vou te batizar, vou te aplicar o primeiro hormônio. Gente, não façam isso. Procura um endocrinologista, você que está começando agora. Não faz por conta, porque tem vários problemas que pode causar aí durante o uso sem acompanhamento, Com né? E certeza. daí, mas naquela época a gente não tinha informação, então fui na Nem farmácia. acessibilidade, né? E eu acho que também não tinha, tipo, que nem hoje em dia, tem os pontos específicos com pessoas preparadas, né, para Sim. atender, igual eu passo com a minha endócrino lá. Tem todo um preparo para receber Uhum. pessoas trans, para atender pessoas trans. Sim. Naquela época não tinha. Se tinha, acho que era bem pouco, assim. E daí fui, tomei meu primeiro Peloton. E daí o menino que eu namorava falou bem assim: realmente, você é uma mulher. Você eu te apoio. Ele falou: te apoio, vai, faz o que você quer. E, nananã. E pronto, aí comecei a tomar hormônio. Aí já comecei a encurtar as roupas, né? Comecei a Aham. trocar, tipo, as roupas, não para feminina ainda, mas uma coisa mais aquele, tipo, o viado mais afeminado, sabe? Sim. Comecei a ficar mais Sim. afeminada. E nessa época eu terminei com o meu ex. E daí, quando eu terminei com o meu ex, eu falei, vou pra onde? Que eu morava na casa dos pais dele. Sim. E eu tive que pedir.
ajuda pra minha mãe. Mas eu Aham. fiquei, acho que um mês só na casa da minha mãe. Eu falei pra minha mãe, mãe, eu preciso ir pra aí, que eu tenho que sair daqui. Daqui a um mês, eu, tipo, só preciso de um mês. Que era Aham. justamente quando eu fazia 18 e eu já tinha conversado com uma pessoa que iria me dar emprego assim que eu fizesse os 18. Uhum. Aí ela falou, tá, você vai vir pra cá, mas é nas minhas condições. Sim. Eu tive um filho homem, então você aqui dentro de casa vai ser homem. Uhum. E daí, menina, ela pegou todas as minhas roupas que eu tinha, rasgou tudo. E ela foi lá, comprou tudo de homem. Era aquelas bermudão abaixo dos joelhos, camisa folgadona. Eu falei, tem que ficar aqui, então tudo bem. E daí eu voltei a vestir roupas masculinas, né? Tipo, que roupa não tem gênero, mas Sim. roupas que, tipo, dava visual masculino. E até que eu consegui de novo o emprego. Fiquei um mês lá na casa da minha mãe e consegui um emprego. Eu falei, agora que eu saio de casa de novo. Agora que eu vou pegar minhas Porém, roupas. Ela não precisava ter rasgado, né? Podia ser ter deixado na só mala. que nesse emprego, a minha patroa também era super preconceituosa. Hum. Ela começou a ficar fazendo umas perguntas: você é viado? Você é viado? Sabe? Tipo. E daí eu falava: não, não. Ela, tá, que não sei o quê, porque é um menino bonito desse, não sei o quê, sabe? Começou. E daí eu falei: poxa, meu, e agora? Eu ainda não vou conseguir voltar a ser quem eu queria ser. Então eu Uhum. passei a ficar mais, tipo, parei os hormônios também, porque eu tava começando a ter glândulas, né? Tipo, meu peito Sim. começou a crescer e tava marcando nas roupas. E daí eu parei com os hormônios e comecei a trabalhar lá. E daí foi quando eu falei, sabe de uma? Eu acho que, tipo, eu tenho mais oportunidade sendo homem, né? Do que, Uhum. tipo, indo contra, né, a sociedade de querer ser quem eu era. Então, eu passei a ficar de menino. Aí Isso eu com comecei, 18. isso com 18. E daí eu fiquei, aí comecei a entrar na academia. E daí eu nunca tive barba, eu nunca tive pelo no rosto. E daí o que é que eu falei? Não, eu preciso ter cara de homem. O que é que eu quero fazer? Comecei a tomar testosterona. Falei, eu quero Uhum. pelo. E daí Uhum. comecei a tomar testosterona. Porém, aí fiquei lá até os meus 19, 20 anos nesse emprego. Foi quando eu, tipo, comecei a me organizar de querer sair da minha cidade. Sim. E daí, com 21, foi quando eu falei, não, acho que agora dá, eu quero sair daqui. E daí vim para São Paulo. Aí Uhum. cheguei aqui em São Paulo, botei vários currículos de novo. Aí consegui arranjar um emprego aqui e continuei colocando currículos nas emissoras para ser chamada, porque eu queria ser atriz, né? Sim. Eu tinha feito teatro, tinha feito tudo na minha cidade para chegar aqui já preparada, mas não tive oportunidade nenhuma, ninguém nunca me chamou. E Ainda daí, socialmente lido como um sim, menino. sim. E daí foi quando eu comecei a conhecer outras, tipo, me envolver no meio GLS naquela época, né? Aqui em São Paulo. E daí conheci outras meninas trans, conheci outras pessoas aqui do meio. E daí eu falei bem assim, acho que aqui seria uma ótima oportunidade pra eu mudar de vez, sabe? Sim. Tipo, e ser quem eu quero ser. Tô longe de família, tô longe de pessoas que me conhecem aqui, eu vou ser uma nova pessoa, Uhum. né? Vou começar do zero. Só que eu era muito apegada a Deus, era muito cristã. Uhum. E daí eu ficava perguntando, Deus, se realmente é isso, me dá um sinal, me dá um sinal. E nada acontecia. Até que chegou uma vez que eu com 23 anos, com 23 anos foi quando eu dei início à minha transição. Eu acordei, simplesmente num dia, assim, falei, eu não aguento mais ficar me fingindo ser o que. Eu tinha vergonha de ir pros lugares de menino, sabe? Tipo, eu não me sentia confortável de estar nas roupas de menino. Uhum. Não, eu não me vestia bem. Se você vê as minhas roupas antigamente, eu não sabia me vestir, sabe? Eu vestia qualquer coisa, porque não era o que eu queria. Então, não tinha desejo de me arrumar, vontade de me arrumar, de ficar, sabe? Então, eu acordei no dia assim e falei: não dá mais, não dá mais, eu cansei. Uhum. Ou agora, 23. com 23, eu falei, ou agora eu vou ser quem eu sou, ou eu vou dar fim em tudo. Eu Uhum. estava No pronta limite. também, já no limite, de cometer um suicídio. Uhum. E daí foi quando eu liguei pra minha mãe, e daí eu falei, mãe, eu só quero que você me ouça. Não fala nada, só me ouça, que eu tenho um negócio pra te contar. Aí ela falou, o quê? O que foi que aconteceu?
me deixa nervosa. Eu falei, senta, então. Aí eu falei pra ela, falei assim, mãe, eu não tô aguentando mais. Eu não tô aguentando mais. E eu vou começar a fazer a transição. Eu não me identifico mais no meu corpo, eu tô ficando sufocada, eu tô, tipo, me sentindo desejo pra fazer mais nada, não quero nem sair de casa mais, não sinto mais vontade de nada. E Uhum. ela falou: não, não faz isso, que não sei o quê, você é tão bonito, nananã. Olha tudo que você já fez, já tá em outra cidade, as oportunidades que você tá tendo. Eu falei, mãe, mas que adianta? Eu tô tendo tudo, mas não tenho nada ao mesmo tempo, sabe? Tipo, porque eu não consigo mais me expressar. Uhum. E daí ela falou: não, não faz isso, vai acabar com a sua vida. Eu falei, mãe, vou acabar com a minha vida se eu não fizer também. Porque aí a senhora escolhe. A senhora prefere um filho, uma filha viva ou um filho morto? Uhum. Daí foi quando ela começou a chorar, ela deu um choque de realidade assim nela quando eu falei isso, né? Falei, mãe, eu vou me matar, eu não aguento mais. Ela entendeu a seriedade, né? Aham, eu falei, não tô aguentando mais. Ela, ai, vai procurar Deus, nananã, vai. Sim. Aí eu, beleza, eu falei, mãe, olha, é isso, eu só tô te avisando, não tô te pedindo pra você me aceitar, tá? Não tô te Uhum. pedindo permissão, só tô Uhum. falando o que eu vou fazer. Sim. E daí, desliguei o telefone. Quando foi à noite, eu, antes de dormir, fui lá, fiz uma oração. Eu falei, Deus, me ajuda. Eu tô no meu limite. E Uhum. acho que você é a única pessoa que sabe realmente do meu limite. Uhum. E eu preciso de um sinal agora. O que é pra mim fazer? Eu continuo, sabe? Tipo, continuo aqui ou eu desisto de tudo e vou pra aí, e acabou e é isso. E apaguei, dormi. Eu não lembro se, tipo, se não, eu sei que não foi um sonho, sabe? Uhum. Não foi um sonho, foi muito real, foi muito real. Na hora que eu dormi, ao mesmo tempo eu já estava de olho aberto. Eu vi uma luz muito forte dentro do meu quarto. E essa luz estava vindo na minha direção. E daí essa luz me tirou da cama. Eu sentia como se fosse um braço mesmo me pegando num braço. Sentia, tipo, aquele, sabe, aquele aconchego. Eu Uhum. sabia que era uma coisa boa, Uhum. mas era uma luz. E Sim. ela me pegava no braço, me levou até o banheiro. No banheiro tinha um espelho, me levou até o banheiro e me colocou de frente assim. E essa luz, ela falava comigo dentro da minha cabeça, sabe? Eu Uhum. ouvia a voz dela falando comigo dentro da minha cabeça. E daí ela falou bem assim: você é o que você está enxergando. E aí E você se quando eu enxergava. olhava quando eu olhei no espelho, eu tava quem eu sou hoje, Que sabe? Tipo, legal. eu me olhei assim e eu falei, caramba, sou eu mesma, de verdade. Eu me pegava assim. E pronto, aí a luz vinha de novo, me trazia, me botou na cama e eu acordei. Uhum. E daí eu acordei, tipo, olhando assim pros lados, eu falei, gente, o que que aconteceu? O que que foi isso? E daí eu falei, não, essa foi a resposta que eu precisava. Uhum. Então foi daí que eu comecei. Eu A falei, sua se transição. a minha única permissão era a de Deus, como eu também sempre fui uma pessoa cristã, né? Então Sim. eu falei, se Deus me permitiu, então. E você continua tendo essa relação eh, próxima de Deus? Você continua sendo cristã, essa relação Sim, religiosa? sim. Eu só não frequento mais as igrejas, né? Pelas questões de, tipo, de Sim, preconceito. Então eu evitei, comecei aí. E tem muitas coisas. Eu, como eu falei, eu dei aula de catequese, eu li muito a Bíblia, e tem muita coisa que você interpreta da forma que você quer. sim. Sabe? Então, não é que tudo tá ali ao pé da letra que tem. Não. Então, eu comecei a entender que, tipo, não era tudo aquilo que eles passavam na igreja que era o certo, sabe? Uhum. Porque tinha coisas ali que eu falava, não, mas, ó, se você lê direitinho aqui, não é assim, sabe? Deus é amor, Deus é pai, sabe? Qual que é o pai que quer ver o mal de um filho? Sim, Nenhum, nenhum. nenhum. Então, eu parei de frequentar as igrejas por conta disso. Mas eu continuei trazendo essa fé comigo, tipo, até hoje. Uhum. E de onde veio o desejo de ser mãe Então, desde cedo, eu desde cedo? sempre tive vontade de ter um filho. Muito antes da minha transição mesmo, eu sempre falava, vou ter um filho, vou ter um filho, vou ter um filho, quero ter um filho. Já estava até planejando em barriga solidária e tudo. Eu falei, vou ter um filho, nem que seja a inseminação, vou ter filho sozinha. E pronto, aí fiz a minha transição.
E durante a minha transição, durante a minha transição foi quando, do nada, eu recebi uma mensagem no Instagram. Quando eu abri a mensagem, tinha lá uma assessora, me mandou mensagem falando bem assim, então, gostamos do seu perfil, você quer fazer um teste para uma novela da Globo? Uhum. Eu falei, mano, depois da minha transição, antes da minha transição, eu botei currículo em vários lugares e não tinha conseguido. E depois da minha transição, tipo, as coisas aconteceram, sabe? Uhum. Uhum. Então, realmente era pra ser. Era pra ser. Era pra ser. E daí, depois da minha transição, eu ainda continuei com esse desejo de ser mãe, né? De ter um filho. E tava me organizando pra ser mãe solo também, né? Uhum. Até que eu comecei a me relacionar com homens trans. Né, eu tive o conhecimento ali, porque eu não sabia nem que existia mulheres trans, quanto mais homens trans. Sim. Acho que os homens trans são menos visibilizados, né, do Uhum. que as mulheres trans. Porque, tipo, as mulheres trans são visibilizadas mais pela marginalidade, mas estão ali, tipo, todo mundo tá falando. Os homens trans antes não tinha tanta visibilidade assim. E daí foi quando eu comecei a ver, né, tipo, eu vi uma vez passando na televisão o Tasso, daí eu falei, gente, ele é o contrário de mim. Falei, gente, ele é o contrário de mim. Nossa, Isso legal, isso aqui. existe, Isso né? existe. E daí eu falei, não tinha tido ainda sentido atração, mas Aham. eu fiquei, nossa, que legal. E comecei a procurar entender. Eu sempre fui uma pessoa curiosa, eu sempre procurei entender tudo, sabe? Assim, tipo, não ser uma pessoa ignorante. Uhum. Procurar, sempre fui pesquisar. E daí comecei a acompanhar, comecei a ver. E daí eu comecei a conhecer outros meninos trans. Sim. E daí eu falei, nossa, que legal. Aí até que um dia veio uma coisinha assim, né? Caiu uma maçã na minha cabeça e falou assim: se um dia eu ficasse, será que eu, tipo, sabe, aconteceria? Teria essa possibilidade? Será que eu. Então eu comecei a ter essa curiosidade também, Uhum. de conhecer, né? Tipo, e como eu falei, eu sempre gostei de pessoas, Sim. né? Então, pra mim, era pessoa, tipo, que importa é a pessoa me tratar bem e, E sabe? você se atrair. E eu me atraí. E daí eu comecei a ter outros olhos, né, ali, comecei a observar, e daí eu conheci, tipo, comecei a ver outros meninos, e daí até que eu comecei a me relacionar. Tive meu primeiro relacionamento. Uhum. E daí, desse relacionamento, eu ainda não planejava ter filho ainda. Sim. Daí eu tive outros relacionamentos, e daí começou a vir, tipo, virar a chavinha na minha cabeça de a gente, tipo, né, biologicamente poderia gerar um filho. Sim. E por que não essa possibilidade? Uhum. E daí foi quando eu conheci o pai do Noah. E daí a gente, tipo, conversando, e aí ele falou, ó, mesmo, ele falou, tenho vontade de ter filho e tal. Eu falei, eu também tenho vontade de ter filho. E daí a gente começou a amadurecer essa ideia. Sim. A gente foi amadurecendo e depois de uns 3 anos, eu acho, de relacionamento, a gente falou, e agora, vamos? Vai ser agora? Porque eu sempre quis ter filho antes dos meus 30. Eu falava, não, eu quero ter filho até os Uhum. 30. Depois dos 30, eu não quero mais ter filho. E daí eu falava pra ele, e aí, vamos, que já tá chegando, tá perto dos meus 30, já tô com 28. Tem que ser agora. E daí a gente se organizou tudo e botou o plano pra funcionar. Pra funcionar. Foi E aí veio um método natural. Não, natural. não precisou ser pela Não, clínica de fertilização. não. Então, a gente fez acompanhamento médico, né? Porque a gente tomava são 7 anos de hormônios, né? Sim. Muito tempo de hormônio. E daí a gente conversou com a nossa endócrino, que a gente passa pela mesma endócrino. E daí a gente conversou com ela, perguntou se teria essa possibilidade. Ela falou, tem. Mas aí a gente vocês vão ter que parar os hormônios, vão ter que parar Uhum. de se hormonizar. A gente vai ter que talvez fazer alguns exames para ver como que os órgãos de vocês estão, porque os hormônios atrofiam, né, com o tempo. Sim. E daí ela falou, mas tem a possibilidade? Sim. Se não, a gente vai para fertilização, mas vamos Uhum. tentar o natural. Uhum. E daí a gente ficou 1 ano e meio sem se hormonizar para os Ah. hormônios. E só que mesmo assim ainda não estava indo. Daí ela pediu uma ultrassom do útero e dos ovários dele para ver como que tava. Daí tava tudo normal. Ele começou a entrar no ciclo menstrual, já estava no terceiro ciclo menstrual, só que não estava acontecendo. E a gente, e aí, doutora? Aí ela falou, olhou para mim e falou, acho que o problema é você.
Ela acha que o problema é com você. Daí ela foi, pediu lá um espermograma pra fazer a contagem, né, dos Aham. espermas, como que tava, se tava tudo ok. Daí fiz eh, o exame e realmente eu tava com a contagem muito baixa. Ela falou, ó, sua possibilidade é muito baixa de conseguir. Se não der certo, a gente vai ter que, tipo, fazer a inseminação, pegar seus espermas, fazer um tratamento, uma seletiva ali, pra ver qual que Uhum. tá melhor pra gente tentar a fertilização. E daí a gente falou, tá, beleza, vamos esperar mais um pouco, vamos então se organizar pra fertilização Sim. e Até ver, porque é né? caro, Sim, até né? porque é caro. A gente falou, não, vamos esperar então. Daí a gente foi tentando no modo natural. E depois, eu acho, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, de tudo isso, a gente tentando, 1 ano e meio tentando, a gente desistiu. Aí a gente Uhum. falou, olha, não dá mais, até porque a gente teve uns conflitos, a gente tinha terminado. Daí a gente falou, não, não vai dar, não vai rolar mais, vamos desistir. E daí a gente voltou a tomar os hormônios de novo. Aí chegou uma época, assim, que eu comecei a notar umas coisas estranhas, sabe? Umas mudanças de humor dele, uns desejos meio estranhos. E como eu sempre convivi muito com mulheres, sempre, tipo, era minha mãe, minhas tias, minha avó. Então eu ouvia, né, elas falarem, conversarem sobre essas coisas. E daí eu falei, tem algo de errado não tá certo. Aí eu fui e comprei um teste. Aham. Comprei um teste de gravidez, né? E dei pra ele fazer. Falei, só faz aí. E daí, quando fez, já estava com quase 3 meses de gestação. Do nada. Uau! Do nada, depois que a gente tinha desistido, o bebê Só acontece quando a tava lá gente no desiste, forninho e a né? gente nem tinha percebido. Assim, Foi. o processo de deshormonização, né? O processo em que você não estava hormonizando, Uhum. trouxe alguma consequência para o seu corpo? Gerou algum tipo de disforia? Teve alguma mudança corporal que talvez tenha retirado um pouco ali do corpo mais lido socialmente como feminino? Então, eu acho que pra mim não. A única coisa é questão de pelos, né? Começou a Aham, aparecer uns pelos ali onde eu não tinha, e daí começou a surgir por causa da volta da testosterona. Então, fisicamente, no meu corpo não mudou nada. Agora, no dele, sim, né? uhum. Tipo, começou as gorduras ali localizadas, né? Do corpo feminino aparecer, o quadril começar a ficar mais largo. Sim, sim. Então, fisicamente foi mais nele do que em mim. Entendi, entendi. E aí veio a gestação, uma gestação bem atípica, por ser uma gestação de um homem trans, já traz muita visibilidade, né? Sim, E veio também um processo de haters, né? bastante. Como você lidou com isso? É a primeira vez que você vivenciou esse processo de hater mais intensificado? Sim, porque, tipo, desde o meu início da minha transição, eu não lembro de ter passado por nenhum momento de transfobia, Aham, sabe? Eu não lembro de ter passado. Se eu passei, foi algo tão irrelevante que não me trouxe, sabe, sequelas durante. Mas eu não lembro, sinceramente, eu não lembro de ter passado nenhum ponto de transfobia ali durante a minha transição. E daí, do nada, depois da gestação, a gente começou a ser atacado e era, tipo, muito transfóbico. E até hoje, né? Até hoje. É, E eu rece... O que que motivou, assim, os ataques? Assim, teve alguma situação ali geralmente é pessoas específica? são pessoas mais cristãs, né? Aí começou a Aham. chamar a gente de aberração, de que, ai, Deus, é, Mas teve alguma viralização de alguma foto, algo teve, nesse sentido? teve. A gente fez um trabalho para Calvin Klein. Aham. A gente foi no Dia das Mães. Era Uhum. uma homenagem para mim, né? Como Uhum. uma mãe trans e tal. Só que como ele aparecia também na foto grávido, daí, tipo, as pessoas ficaram... tipo, era pra mim a homenagem da Calvin Klein pro Dia das Mães, só que as pessoas começaram a entender pra ele, Sim, sabe? Por ele estar grávido, então as pessoas entenderam que a Calvin Klein estava homenageando ele, sim, sabe? sim. Colocaram na cabeça. E nisso, essa campanha que a gente fez foi parar na Times Square.
Uhum. A gente ficou Outdoor. no outdoor lá, na Times Square. E daí, tipo, começou a sair de vários jornais, em vários sites, em vários lugares, assim. E foi daí que começou, tipo, vir bastante pessoas começar a vir no nosso Instagram para querer saber quem era. Teve, não sei se posso falar teve algumas pessoas que compartilharam, né? Melhor O- não, né? Vamos evitar o processo. então, teve o filho de uma pessoa que a gente, né, tava odiando e lutando muito para sair daí Uhum, do uhum. país. Então, teve o filho dele, então compartilhou lá umas coisas também nossa. E daí começou também os ataques, aí as pessoas deixavam nosso Instagram lá, nossa arroba. Daí as pessoas começaram a ir atacar. E muitos cristãos também, né, tipo, falando que não era de Deus, amaldiçoando. Teve gente que pediu até a morte do meu filho. Falando, nossa, melhor essa criança morrer já agora, para não crescer vendo isso, que nananã, para não levar trauma. Falei, Situações gente, criminosas, de fato. como que a pessoa, tipo, deseja a morte de uma criança, de um bebê, de uma coisa inocente, sabe? Que não Sim, tem nada a ver. sim, Pra você ver ó, o total. tamanho da maldade das pessoas, da inconsciência delas. E esses ataques duraram a gravidez inteira, A né? gravidez inteira. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Tem bastantes ataques ainda. E daí veio mais ainda depois da minha amamentação. Uhum. Quando eu decidi amamentar, né? Eu decidi, não, quando eu vi a possibilidade que eu tinha de amamentar, Você tinha esse né? desejo, né? Então, foi assim, um dia o pai dele tem mastectomia, né? Que é a Aham. retirada das mamas, das glândulas, então era impossível já amamentar, né? Então não tinha mais como amamentar. E daí isso, eu tava um dia sentada no sofá, eu falei, como que a gente vai amamentar esse bebê? Tem a fórmula também. Mas, Uhum. tipo, eu falei, eu queria poder dar o leite materno, sabe? Hoje em dia, acho que a gente não fala mais leite materno, né? Fala leite Humano. É, humano, leite humanizado. Tem humanizado. um termo que as minhas consultoras de amamentação falou que mudou. É que eu Uhum. não lembro agora, mas tem um terminho que não é mais leite materno. E daí eu falei, não, eu queria dar o leite pra ele, né? Não fórmula e tal. Aí eu pensei, eu falei assim, mas eu voltei lá nas minhas aulas de biologia, aí eu falei assim, eu lembro que, tipo, todo mamífero tem glândula mamária. Sim. Então, será que, tipo, eu não tenho a possibilidade de estimular a minha glândula e, sei lá, lactar? E Uhum. daí eu peguei o celular, comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar. Procurei lá, tipo, mulheres trans que amamentavam. Eu não tinha visto nenhuma matéria, mas hoje em dia tem bastante outras mulheres trans antes de mim que amamentaram. Sim. E daí procurei. Eu falei, ai, não tô achando de mulheres trans, vou procurar de homens que amamentaram. E daí eu vi um caso lá de um americano que a esposa dele morreu durante o parto e ele ficou preocupado de querer saber também como que ele iria alimentar o bebê. Uhum. E daí ele começou a lactar. Ali, o pensamento dele foi tão grande, a vontade dele, tipo, foi tão grande ali que ele começou a lactar. Mas assim, naturalmente. Naturalmente, Olha que naturalmente. Foi. interessante. Tinha lá uma matéria lá no Google que eu tinha visto. Daí eu falei, gente, então, tipo, se ele que não tomou nenhum tipo de hormônio pra, Uhum. sabe? E eu que tomo bloqueador de testosterona e tudo, será que não rolaria comigo? E daí eu comecei a pesquisar por médicas que abrangessem a amamentação para me tirar essas dúvidas, né? Sim. Daí eu vi algumas aqui referências em São Paulo. Só que eu fiquei com vergonha. Não era vergonha, era receio de Uhum. mandar mensagem, né, para elas e falar, né, tipo, eu sou uma mulher trans e eu queria. Daí imagina, tipo, na minha cabeça eu já imaginava que ela iria, tipo, Ser transfóbica. transfóbica, iria me atacar, iria, Uhum. sabe? Então, eu guardei os números e tava esperando criar essa coragem de mandar mensagem, né? Tipo, de me sentir segura de mandar mensagem e não ser atacada. E assim, de onde veio o nome das médicas, assim, de pesquisa na internet mesmo? Foi, eu pesquisei por médicas, mas não foram as minhas, foram Ah, outras. ok. Ok. As minhas foi assim, tá vendo? Ó, tipo, tudo uma coisa ligou na outra, uma coisa chegou na outra. Eu tava no aniversário, a gente tava no aniversário, e daí lá no aniversário eu não conhecia ninguém. Uhum. Só
os pais eram aniversário de criança, só os pais da criança estavam lá. Mas os convidados eu não conhecia. E daí eu tava sentada lá na mesa, e daí vinha uma menininha toda hora brincar comigo. Toda hora a Uhum. menininha vinha, trazia um negócio pra mim e fazia uma gracinha comigo ali. Até que chegou a mãe dela perto de mim e falou bem assim: ai, me desculpa, ela tá te incomodando? Eu falei: não, não tá não. Tá, a gente tá brincando, ela só tá vindo aqui me mostrar as coisinhas. Ela falou: ah, se ela estiver te incomodando, me fala, tá? Pra tirar ela daqui. Eu falei: não, não tá não. Daí ela falou assim: ah, eu sigo vocês. Aí eu falei: ai, que Hum. legal. Ela falou assim: ah, tô acompanhando a gestação. E na época a gente ainda tava com o bebê na barriga, né? E daí a gente conversando e tal, aí ela falou bem assim: ah, eu sou lésbica, sou casada, né, com outra mulher. E a gente teve as bebezinhas, as gêmeas, uma delas tava, que vinha toda hora brincar comigo. Sim. E daí ela falou assim: ah, a gente teve gêmeas. E daí a minha esposa gestou e eu amamentei. Olha, que legal. Aí eu falei: caramba! E eu falei pra ela: nossa, e eu tô procurando, tipo, né, pessoas, tipo, que passaram por esse processo, Aham. né, de mães não gestantes, né, de pessoa não gestante que amamentou. E daí eu comecei a tirar as dúvidas com ela. Falei: mano, olha só como, tipo, do nada o universo ligou a gente ali. É porque é pra ser. Era pra ser. E daí eu falei pra ela, falei assim: ah, você me passa o contato das suas médicas? Ela falou: passo, e ela abrange, tipo, casais lésbicos, de mães não gestantes, que a outra quer amamentar também. Então ela ajuda nesse processo. Eu falei: ai, será que ela conseguiria me ajudar? Aí ela Uhum. falou: vai, manda mensagem pra ela, que ela é bem, tipo, bem acolhida, assim, desse mundo LGBT e tal. Eu falei: tá, vou mandar. Aí guardei por uns 2, 3 dias, eu acho, o número dela, que eu ainda tava me segura de mandar mensagem. Sim. Até que um dia eu mandei mensagem pra ela. Falei: oi, doutora e tal. Falei assim: eu queria tirar uma dúvida contigo. Ela falou: pode falar. Eu falei assim: então, eu sou uma mulher trans. O meu, né, meu esposo, que é meu ex, tá grávido. E eu queria saber se eu, tipo, poderia amamentar, porque ele tem mastectomia, ele não pode amamentar. E eu queria, tipo, amamentar o meu filho. Ela Uhum. falou: claro que você consegue amamentar. Eu tenho Uhum. 2 casos de mulheres trans que eu participei da lactação e super é possível. É super possível, sim. Que Aí eu legal. falei: mas é leite mesmo? É alguma coisa assim, tipo, só pra dizer que eu tô. Ela falou: vai ser um leite como de qualquer outra pessoa, com todos os Uhum. componentes, todas as vitaminas, como de uma mulher cis, como de uma pessoa que gestou ali, vai ter. Então, seu leite vai ser leite como de qualquer um. Qualquer outra pessoa. Assim. E daí eu falei: nossa, eu quero começar, posso começar agora? Aí ela falou bem assim: então, a gente precisa começar 3 meses antes do nascimento. Aham. Aí ela perguntou: vocês estão com quanto tempo? Eu acho que a gente tava com 5 meses. Já tava bem no tempo mesmo de começar. Aí ela falou assim: nossa, a gente tem que começar agora mesmo. Tem que começar agora correndo, porque pode levar 3 meses esse processo para lactação. Uhum. Daí eu falei: então, bora. O que é que eu preciso fazer? Tem exame para fazer? Medicação? Ela falou assim: eu quero saber como tá seus níveis hormonais, né? Já que você passa por endócrino, já ajuda bastante, né? A gente vai precisar diminuir sua testosterona. Sua testosterona não pode existir no seu corpo, porque ela bloqueia esse processo de lactação. Aí eu falei: então, beleza. Mostrei os exames pra ela. Ela falou assim: olha, tá ótimo os seus níveis de hormonais, assim, de estradiol, de testosterona, tá tudo no básico. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai começar a simular uma gestação no seu corpo. Todo o Uhum. hormônio produzido durante a gestação, a gente vai fazer, tipo, uma simulação no seu corpo. A gente vai aumentar a dose disso, dose daquilo, nananã, pro seu corpo começar a entender que você está gestante. Uhum. Aí eu falei: então, beleza? Aí ela falou: você pode ter sintomas também de gestação, enjoos, dor de cabeça, tontura, não. Falei: não tem problema, eu quero. Teve? Eu quero. E teve? Eu tive desejo. Ah, foi o que eu ia perguntar. Teve desejo? Eu tive desejo. Eu tinha muito desejo de comer cuscuz com pimenta. Olha. Eu tacava pimenta no cuscuz, tipo, era um pratão de cuscuz, assim, eu tacava pimenta e, aí, nossa, minha boca, tipo, enchia de água, assim, de desejo de comer aquele cuscuz com pimenta. Ó, dá até vontade de novo. Olha pra Mas eu não você tô ver. grávida ainda. E daí, eu passei, né, comecei a fazer o tratamento.
que ela passou lá as medicações e tal. E também, tipo, elas fizeram um tratamento com uma menina trans também, que não podia ter, que ela tinha, acho que era diabetes, uma coisa assim, e ela não podia tomar hormônios sintéticos. Então, Uhum. elas também têm um processo fitoterápicos com ervas, que dá Uhum. para lactar também com essas Gente, eu não ervas. tinha ideia de que isso é possível. Tem umas ervas também que ela passa pra ajudar. Aí ela falou pra mim, ela falou, você tem algum problema de saúde e tal? Eu falei, não, ela falou que a gente também trabalha com fitoterápico, que Uhum. é super também válido, super ajuda também na lactação. Ela me explicou que tinha passado com uma também que tinha feito assim. Falei, não, eu posso tomar os sintéticos mesmo. Ela, então, bora. E daí, pra surpresa de todo mundo, até delas mesmo, como ela falou, tipo, leva uns 3 meses pra começar a lactar. Eu, com 20 dias de tratamento, eu já Nossa. estava jorrando leite. Eu já estava Nossa. lactando, assim, tipo, elas ficaram impressionadas. Ela falou, Érica, tipo, minhas pacientes cis levam até 3 meses pra começar a lactar. Uhum. E você, tipo, É um elas ficaram, caso bem tipo, atípico, ela né? ficou, tipo, sem entender. Ela falou, mas acho que foi sua vontade, sabe? Você se desempenhou tanto que o seu cérebro também começou a ajudar o seu corpo, Sim. sabe? A sua vontade. E esse desejo que você teve mesmo de querer amamentar aumentou seus níveis de ocitocina, que ajuda bastante na lactação, que é o hormônio da felicidade, Sim. né? Sim. Então ela falou, isso ajudou bastante. E pronto, aí com 20 dias já comecei a lactar. E daí já tava tirando da bombinha o leite ali. E até quando o Noah nasceu. Uhum. E daí chegou o momento esperado de eu saber como que iria ser esse momento, né, da Sim. amamentação. De ter Sim. ele ali sugando, se alimentando de mim. E a gente também não sofreu nenhum tipo de preconceito, de transfobia dentro do hospital. Porque a gente pesquisou bastante. A gente foi num hospital público, tá? Não foi Hum. particular, foi público. E a gente pediu para ir visitar, pediu para conversar com a diretoria dos hospitais, que é possível, que muitas pessoas acham, tipo, não tem essa informação de que é possível fazer visitas antes. Você pode escolher também o hospital, que geralmente os lugares onde você faz o pré-natal tem um hospital de De referência, referência, mas isso. não é obrigatório você a ficar naquele hospital de referência. Sim. Você pode escolher nos públicos também, você pode ir lá visitar, falar com a gerência, falar com o pessoal lá dentro, e a gente fez isso. A gente saiu visitando, a gente Que visitou, acho que informação a gente importante. visitou uns 3 hospitais públicos, só dos 3 foram públicos. Conversamos com a gerência, com as enfermeiras chefes, as que ficavam no momento dos partos lá. E daí até que a gente pegou confiança nesse, porque nesse hospital que a gente teve, já tinha passado um menino trans lá também, que tinha tido. Então, eles já Aham. tinham passado por aquela experiência. Qual foi o hospital? Acho que é importante falar. Ai, meu Deus, eu não lembro agora. Ah! Depois a gente deixa na É, descrição do vídeo. eu não lembro agora. Ai, porque eu acho que isso é tão importante. Onde é? Assim, você sabe o bairro? É aqui no centro de São Paulo. Gente, agora realmente eu não tô lembrada. Depois a gente vai tentar deixar na descrição, porque eu acho que é É, e importante. foi maravilhoso, maravilhoso. Porque eles deram até um quarto pra gente ficar, por quê? Porque geralmente os leitos são divididos, né, Sim, com outras mães lá. E daí, elas pensaram, né, tipo, nisso, assim, é um homem sim. que está parindo, né, que tá tendo um bebê. E eu acho que os maridos das outras mães aqui dentro não ficariam confortáveis de ter um homem dividindo o quarto com elas. Sim. Então elas foram e colocaram a gente em um quarto, tipo, separado, ali das outras É um mães que conforto estavam para ali. vocês também, né? Sim, Ele, no caso, sim. E um especificamente, constrangimento a não menos ter também, né? constrangimento, exatamente. Também. E daí, tipo, elas foram super assim, tipo, nossa, foram maravilhosos, o pessoal do hospital, quando a gente teve. E daí, quando o Noah nasceu, né, a gente todo naquela emoção ali e tal. E daí eu com ele no colo, e daí eu olhava pra ele, assim, e daí a gente teve uma doula, né? A doula é a pessoa que Uhum. acompanha ali a gente durante toda a gestação, que vai indicando coisas pra gente fazer pra ser uma gestação menos impactante, né? Sim. Mais tranquila. E daí lá a doula tava olhando assim pra mim, ela falou bem assim, parece que foi uma conexão, sabe? A gente teve ali. Aí ela falou, olhou pra mim e falou assim:
pode pôr ele no seu peito, tá? Uhum. Aí eu olhei pra ela e falei, pode, porque tava cheio de enfermeira, as médicas estavam no quarto, e eu tava de novo ali com aquele receio de, sabe, receber algum ataque naquele momento que era tão, sabe, único. E eu não queria passar por nenhum, sabe, tipo, alguma coisa ali que Sim, me, com me certeza. traumatizasse naquele momento. Daí ela falou, pode pôr ele no seu peito. Aí eu falei, pode? Ela, você fez todo o tempo de tratamento para esse momento chegar e por que você não poderia colocar o seu filho para se alimentar? Sim. Aí foi na hora que eu coloquei. Gente, tipo, foi uma. Aí eu me desmanchei em lágrimas, chorei, ele mamando, e ele fez a pega certinha. A enfermeira da amamentação veio lá na hora, falou assim: deixa eu te ajudar. E quando ela olhou, ela falou: nossa, ele pegou certinho. E ele já pegou no meu peito, e ele mamava olhando pra mim, assim, daí eu chorando, me acabando em lágrimas. Mas foi um momento muito único e muito lindo, assim, tipo, Seu olho até inexplicável. brilha. Brilho. Para não chorar de novo. Mas é um momento único, né? É um momento Aham. realmente que, poxa, valeu a pena todo o sacrifício, Valeu, né, para chegar nesse valeu. ponto. E daí foi quando eu comecei a receber mais ataques também, né? Depois da amamentação. Que aí começaram os ataques de, seu leite não é leite, você tá drogando o menino, tá colocando um veneno pro menino. Me chamaram até de pedófila. Falaram que eu tava cometendo pedofilia, de estar colocando o menino pra sugar um mamilo masculino. Foram, tipo, nossa, vários ataques, assim, que As pessoas, além de ser sem noção, elas realmente são criminosas, são, né? são. Criminosas. E como é que você se blindou disso? Comecei a fazer terapia, psicóloga, psiquiatra. Uhum. E como eu estava amamentando, ainda não podia Tomar tomar remédio. remédios, né? Então, a minha psicóloga foi me orientando, falou, vamos dar uma sumida, né, da internet, Uhum. se desliga um pouco e vive esse momento, Uhum. dá uma desligada e tal. E eu falava, mas é minha fonte de trabalho também. Sim, E, tipo, sim, naquele momento eu estava 100% vivendo, tipo, dali a renda. Era sim. toda do Instagram. Falei, como é que eu vou me desligar do meu trabalho? E da onde que eu vou tirar? E daí, É, não tem licença maternidade não para tem. influenciador digital, né? Falei, não tem, e agora? Ela falou, é isso, tipo, a sua saúde mental vai. E daí eu me desliguei, né? Tipo, dei uma desligada do processo. E daí, nossa, foi tão, tudo tão pesado, sabe? Era pra ser tudo tão leve, né? E foi tudo tão pesado, assim, que aí, quando foi com uns 3 meses, mais ou menos, eu falei, mandei mensagem pra minha consultora de amamentação, falei, doutora, eu não tô conseguindo mais. Eu acho que eu vou dar mamadeira pra ele. Uhum. Eu não tô conseguindo dormir direito, né? Porque ele acordava, tipo, a cada 30 minutos, a cada 20 minutos, a cada 1 hora. Ele não tinha hora pra mamar. E ela falou pra fazer a demanda livre. Na hora que ele Uhum. quisesse, era pra dar. Sim. E daí eu falei, gente, eu não tô conseguindo dormir direito. Aí já, eu não tô sem trabalho. E tudo começou a pesar ali, tipo, todos os haters e tudo. Aí eu falei, vou começar a dar mamadeira. E daí foi quando eu comecei a dar mamadeira pra ele também. Aí eu oscilava, dava mamadeira, peito. Até que chegou um momento que ele mesmo rejeitou o peito, não quis mais. Sim. E daí passei só a mamadeira Só a pra ele, só a mamadeira. fórmula. E aí veio o Noah, né? Noah virou Veio. a sua vida de cabeça para baixo, como, vi- como qualquer filho. Virou, mas mudou muito pra melhor também. Tipo, hoje eu sou totalmente outra pessoa. Uma pessoa mais responsável, mais madura, mais consciente, sabe? Uhum. E acho que Deus falou bem assim: olha, você é tão vida louca que vou te dar um filho pra você não morrer cedo. Aí eu vi esse meme nesses dias, eu falei assim: nossa, me identifiquei. Aí, então, tipo, ele veio tipo, pra mudar, assim mesmo. Pra, Uhum. tipo, fazer diferente Que legal. da minha vida. O nosso podcast chama Pó de Bicha, porque é pó da bicha, sabe? Pó de Aham. bicha, purpurina. Sim, Que é mais ou menos a ideia de suprassumo da vida, a cereja do bolo, aquilo que é de melhor, né? E aí eu queria saber de você o que que é pó de bicha na sua maternidade. O que que na maternidade tem, assim, de melhor? de melhor. Além do Noah. A maternidade do Noah, além do Noah.
Porque, tipo, de melhor da maternidade é o meu filho, com certeza, assim, Sim, que veio sim. a experiência de poder amamentá-lo, de ter sido, sabe, a fonte nutridora dele, Sim. de toda a mudança que ele veio, assim, tipo, para fazer na minha vida, a Aham. diferença, para mostrar que, sabe, tudo era possível, várias coisas eram possíveis, que oportunidades, assim. Então, eu acho que o pó da bicha é É o isso. próprio Noah. É o próprio Noah. E quais são as projeções para o futuro, assim, o que tá vindo por aí, o que você ainda gostaria de fazer enquanto profissional? Então, como eu falei, né? A minha meta é a fama, que eu ainda não tenho. Mas tem vários projetos aí acontecendo. Inclusive, era para trazer um para cá hoje, para gente divulgar, mas ainda não posso. Mas tá vindo muita coisa bacana aí. Que legal, que legal. E pelo que você quer ser lembrada, assim, qual o delegado que você quer deixar nessa nossa sociedade? Ah, Ai. já que você vai ser famosa, né? Então você tem que pensar o seguinte: sendo muito famosa, o que que eu quero Então, deixar para as pessoas, para a sociedade, assim, pelo que eu quero ser lembrada? então, eu já vou ser reconhecida pela a minha maternidade, né? Pela minha Sim, amamentação. Quando eu encontro várias meninas trans, ela fala, mano, você, tipo, é a minha diva, assim, você vai ser, tipo, lembrada pela história do Brasil. Você vai estar um dia lá no livro de história, sabe? A sua história vai estar lá, a sua amamentação vai estar lá. Então, é isso, de mostrar as possibilidades, né? Que a gente pode, que a gente deve, que a gente tem, enquanto enquanto pessoas pessoas trans. trans, sim. Poxa, que incrível a sua história, Érica. Quero te agradecer demais por ter topado esse bate-papo conosco, contado a sua história, compartilhado. Eu acho que talvez para mim, conheço inúmeras mães não gestantes que amamentam, até porque, enquanto advogada, atendo muitas mães não gestantes nas demandas jurídicas dela, mas eu não conhecia nenhuma mulher trans que tivesse amamentado. Você foi a primeira que eu conheci, né? Sim, E eu acho esse processo de conscientização extremamente relevante, porque é claro que a maternidade não está associada necessariamente à amamentação, sim, né? Mas sim, existem mulheres que gostariam muito de poder passar por esse processo e que às vezes não fazem por falta de conhecimento mesmo, sim, né? sim. E como, tipo, desde o início, né, lá da minha vida no Instagram, foi mostrar, né, tipo, a minha transição sobre as possibilidades que a gente tinha. E eu falei, por que não trazer isso também, sabe? Eu Aham, poderia ter ficado ali no anonimato, essa questão da amamentação, para não sofrer tanto hater que nem eu sofri, sim, né? Que nem até hoje eu recebo mensagem, se você não quisesse ter passado por isso, era só não se expor. sim, Daí, tipo, mas eu quis, sabe, mostrar, porque eu sei que a gente tem, a gente é muito limitada, né? A sociedade limita muito a gente. sim. Então eu senti essa necessidade de mostrar que era É. possível, a possibilidade. E hoje eu recebo mensagens de várias outras meninas falando: eu também quero amamentar. Agora eu quero ter um filho, eu quero amamentar. Agora você me mostrou uma possibilidade que a gente pode ter, sabe, de construir uma família, de ter a nossa família, que a gente é privada disso, né, durante a Uhum, sociedade. uhum. Quero te agradecer demais por Eu ter que agradeço. aceitado, né? Adorei a sua história. Quero que você deixe uma mensagem aqui para as pessoas que estão nos assistindo, né? O que que você desejar falar para elas. E também quero que você deixe as suas redes sociais para as pessoas te seguirem, né? Sim, Conhecer um pouquinho mais da sua trajetória e do seu dia a dia. sim. O que eu quero passar é que nunca desista dos seus sonhos, que a gente tudo nosso é possível, né? A gente não tem limitações. Nós, pessoas trans, somos livres para tudo e conquistar tudo que a gente queira. E me acompanhem lá no @ericafê, Erica com K, Fê com 2 Es e H no final. É o meu Instagram, acho que é minha rede social principal, lá onde eu Sim, mostro tudo sobre minha vida, sobre a maternidade. E agora voltei a falar sobre a amamentação também. que É legal. isso. Muito bom. Gente, a gente vai deixar na descrição do vídeo, tá? O Instagram dela para facilitar para vocês acharem. Sigam aí. Também sigam a Bicha da Justiça nas redes sociais.
curte, compartilha esse vídeo, se inscreva, ativa o sininho, faz tudo aí que o protocolo das redes sociais nos pede, né? Nos exige. Por favor, engajam com o conteúdo. E a gente volta na semana que vem com outro episódio. Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau!